Vamos orar. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós estamos, Senhor, na tua presença, diante, Senhor, do teu altar, com mais essa oportunidade de aprender e conhecer mais de ti, Senhor. A tua palavra diz que toda a terra se encherá do conhecimento da tua glória, do conhecimento da tua natureza, do conhecimento daquilo que o Senhor é, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós colocamos todos que estão aqui diante de Ti, participando dessa aula. Colocamos as nossas vidas diante do Teu altar, a minha vida, a vida do Júnior. O Espírito Santo de Deus venha sobre nós nesta noite, nos capacitando, nos ensinando, Espírito Santo, mais do Senhor, mais de Cristo, de quem Ele é. Amém. Pai, muito obrigada por essa oportunidade. Dependemos de Ti, Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Vamos começar. Vamos lá. Mateus 5. Todo mundo com Bíblia, papel, caneta na mão. Hoje nós vamos ler Mateus capítulo 5, do verso de 1 ao 12. Vamos ler todo? Primeiro? E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando os injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aleluia! Bora lá então. Leia o versículo 25 do 4, Júnior, fazendo favor. 25, o 1 e o 2, fazendo favor. Do 5, do capítulo 5. E seguiam-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Então, a primeira coisa que a gente precisa observar, a palavra de Deus, ela é progressiva, não é isso, amor? O ensinamento de Deus ele é progressivo e a gente precisa entender que uma base muito sólida nos trouxe até aqui. Exatamente, né? fundamento, O fundamento nos trouxe até aqui. E o fundamento ele é importante. Porém, o fundamento ele não te leva em alguns outros lugares. Se você vê uma construção, a construção ela tem um fundamento. O fundamento, às vezes, você nem vê o fundamento. Mas o fundamento é o mais importante, que se você fizer uma casa sem fundamento, você corre um grande risco dessa casa desabar. Então, como a Rita disse, a gente não existe, e a própria Bíblia diz que não existe nada de novo debaixo do céu. O que a gente está cooperando, sendo aqui, na verdade, nós estamos cumprindo o nosso propósito. Exato. Passando para vocês aquilo que nós aprendemos.
E a gente sempre fala que a gente não sabe tudo, mas aquilo que nós sabemos, nós vamos passar. Nós somos rio, e rio ele é canal, Não é ele não é lagoa. lagoa. Lagoa se enche, nós somos rios. E o nosso dever, a nossa obrigação é passar, é liberar tudo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Isso mesmo. Então a gente pode ver que seguia uma grande multidão. Jesus vendo essa multidão, ele subiu a um monte. Olha o que o texto está dizendo. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. E assentando-se, quem aproximou dele? Os discípulos. Os discípulos. Então, primeira coisa, Jesus, ele escolhe os seus discípulos e os discípulos estão no raso. Primeira coisa que a gente vai aprender hoje. E os discípulos estão no raso. Só que, para a gente ter um nível além, entender o que ele está querendo dizer a nós, a gente precisa subir ao monte. Uau. Nós precisamos subir ao monte. Então o monte é sempre o lugar de revelação de Deus para nós. O monte ele é sempre o lugar de revelação de Deus para nós. Anota isso aí, hein? Quando eu falo hoje monte, muitas das vezes cidade grande, é difícil a gente encontrar um monte. Mas o monte hoje a gente é revelado no lugar secreto, né? O lugar de busca intensa a ele. Então Jesus chamou os seus seguidores, os seus discípulos no raso, mas para dar-lhes a constituição do reino dos céus, subiu ao monte. Exatamente isso. Nos capítulos 5, 6 e 7, nós vamos ver uma nova constituição dada por Jesus para a nova aliança. Tinha uma constituição que era a lei, Que foi entregue para Moisés. que foi entregue para Moisés, aonde? No monte. No monte. A primeira constituição. Na verdade, Deus entrega para Moisés, antes dos 10 mandamentos, ele entrega 613 leis. Sim. Depois, no monte, novamente, ele entrega para Moisés os 10 mandamentos, onde ele manda escrever na tábua os 10 mandamentos. Os principais, né? Exatamente. E aí, Jesus vem resumindo isto. Lá na frente, ele vai falar que a lei se resume à lei. Lembre-se o seguinte, a lei se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí aqui Jesus vem dando para eles uma constituição, ou seja, uma abrangência da lei. Então, a constituição, quando nós falamos constituição, é literalmente a abrangência da lei. Então, o que a gente precisa observar aqui é que Jesus, vendo a multidão, ele subiu ao monte, se assentou, e quem aproximou dele foi os discípulos, não foi a multidão. E ele começou, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, ensinava quem? Os discípulos. Os discípulos. Então, primeira coisa que a gente tem que ver aqui. Interessante que para entender com mais profundidade aquilo que Deus tem para nós, sempre nós precisamos ir atrás. Guarde isso. Porque lá atrás, Jesus foi até os discípulos e chamou. Correto? Na aula passada, falando sobre a vocação dos discípulos. Ele passa por nós duas vezes, exatamente. Né? Lembra que a Rita falou isso em uma das aulas anteriores? Que Deus sempre passa por nós a primeira vez, as duas vezes. A primeira, ele se apresenta. Ele se apresenta, ou seja, ele diz, eu sou a salvação, e o nosso papel é aceitá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. E na segunda vez, ele nos chama para uma vocação.
Para segui-lo. Para segui-lo. E aí aqui, na vez passada, Cristo chamou eles. A primeira vez. Vem, larga tudo que vem e segue. Que tem. Larga tudo que vocês têm e segue-me. E agora, Jesus convoca eles para uma reunião extraordinária, aonde Jesus vai explanar o princípio básico do reino de Deus. E para termos a clara percepção do reino dos céus, temos de ir a um nível mais alto com ele. Temos que subir ao monte. Literalmente. Atrás dele, entendeu? Literalmente. Quando Jesus assentou-se no monte, foram os seus discípulos que se aproximaram dele para ouvi-lo e não a multidão. Nunca a multidão vai seguir a Cristo, vai buscar. Sempre quem vai buscar a Cristo são os remanescentes. Uau. Sempre. Anota isso aí, gente. Sempre quem vai buscar, quem vai subir, querer um nível mais alto, que vai querer a revelação fresca do alto, são os remanescentes. Sempre. A multidão busca aquilo que o Senhor faz e aquilo que ele tem para eles. Mas discípulos buscam a presença, que são os remanescentes. Então, do capítulo 5 ao 7, que é o que nós vamos estudar daqui para frente, nós estamos falando sobre a constituição do reino dos céus. A constituição do reino dos céus, que foi dirigida aos crentes do Novo Testamento. São para nós. E não para os judeus do Antigo Testamento. Você vê que os judeus ainda, eles estudam somente a Torá. E não é só o Velho Testamento, ele estuda somente a Torá. O judeu, de fato, ele estuda somente a Torá, que é a aplicação, né? Que é os 5 Pentateucos. 5 primeiros livros, o Pentateuco. 5 primeiros livros da Bíblia. Eles só estudam isso aí. Eles não estudam os profetas menores, não. E, inclusive, eles têm que ter de cor praticamente até os 12 anos de idade. Os 5 Pentateucos. Exatamente. Certo? Então, vamos lá, verso 3. Verso 3. Bem-aventurado são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os pobres, né, os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. E humilde aqui, gente, não é pobreza. A própria palavra aqui diz pobre de espírito. Não é pobreza. Ok? De ser pobre, de marré, Na verdade, ele tem um espírito de humildade. Um espírito de humildade. Então, para a gente entender aqui, bem-aventurado, o que é bem-aventurado? A palavra bem-aventurado. Do grego, qual é o nome disso aqui, Júnior? Makairo. Makariori. Que é do grego, que significa felizes. Mas no hebraico, ela vem da palavra Ashrei. Que significa do hebraico avante, persevere, não desista. Avante, persevere, não desista. Então, bem-aventurado é aquele que continua perseverando na humildade, avançando e não desistindo de ser humilde. Então, bem-aventurado feliz é aquele que continua perseverando e não desistindo de caminhar com Cristo.
Ok? Então, isso é o que significa bem-aventurado. Então, a Constituição, ela compõe-se de 7 seções. Então, nós vamos começar da primeira seção. A Constituição dada aqui, nos versos do capítulo 5 ao 7, elas são divididas, compõem-se em 7 seções. Então, nós vamos falar da primeira seção, que é dos versos 3 ao verso 12, do capítulo 5. Desse capítulo 3, do versos 3, do capítulo 5, do versos 3 aos 12, descreve a natureza do povo do reino dos céus. Uau. Isso mesmo. Se você quer reinar com Cristo, amado, querido, tem que cumprir isso aqui. Simplesmente isso aqui ser. E ter essa natureza. E quando fala de ter a natureza, é fazer naturalmente. Fazer naturalmente, isso mesmo. Entenda isso. O qual vive sobre as 9 bem-aventuranças. Quantas bem-aventuranças? 9 bem-aventuranças. 9 bem-aventuranças. Anota isso aí. Anota isso aí, que eu esqueci até de pegar meu outro caderninho, mas vamos lá, depois eu pego. Vamos lá. As 9 bem-aventuranças, ou seja, é um povo que é pobre de espírito, que chora pela presente situação, Uau. que é manso ao sofrer oposição, que tem fome e sede de justiça, que é misericordioso para com os outros, que é puro de coração, que pacifica, que sofre perseguição por causa da justiça, que é injuriado e de quem falam mal por causa de Cristo. Meu Deus. É simplesmente essa natureza que descreve essa primeira seção. A natureza do povo de Deus. É um povo que é pobre de espírito, vou repetir, que chora pela presente situação, que é manso ao sofrer oposição, que tem fome e sede de justiça, que é misericordioso para com os outros, que é puro de coração, que pacifica, que sofre perseguição por causa da justiça, que é injuriado e de quem falam mal por causa do Senhor. Meu Deus. O que é ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito não é somente ser humilde, mas também ser esvaziado no espírito. Uau. Não sendo apegado a velhos ensinamentos. Então, pobreza de espírito tem a ver com eu não ter uma mente cauterizada a respeito de algo. Exato. Eu tenho um coração aberto para novos para o novo de Deus. Porque Jesus, como ele vem trazendo uma nova constituição, ele já de cara ele fala assim: bem-aventurado os pobres de espírito, que não estão agarrados com os velhos ensinamentos, os ensinamentos dos fariseus e dos saduceus, que estão dispostos a aprender o que eu estou ensinando a partir de agora. Uau. Interessante o seguinte, tem um texto que diz que nem o olho viu, nem ouvidos ouviu, e jamais penetrou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. E o interessante é que nós, e quando eu digo nós, é nós de verdade, nós temos dificuldade de receber novos ensinamentos daquilo que já nos foi ensinado. Eu confesso, às vezes eu tenho, apesar de eu ser aberta, mas até é igual o temor, né? O temor, né? O zelo pela palavra. O zelo mesmo, pela palavra,
mas ser aberto a novos ensinamentos e também a gente sentar no banco da igreja e ver aquela pessoa com uma palavra tão simples. E muitas das vezes a gente fala, o que essa pessoa tem para ensinar a gente, né? Tava falando isso hoje com a Sônia. Que a igreja hoje, preste atenção, irmãos, a igreja hoje, a gente vê muito, a internet nos levou a um outro nível de conhecimento. E nós temos pastores que pregam assim, absurdo. E é espetacular isso. Porém, se você conversa com as pessoas que se converteram principalmente de 10 anos para cá, você vai ver que essas pessoas não conhecem o básico. Se você perguntar sobre o plano de salvação, ele não sabe. Se você perguntar o porquê que Cristo morreu na cruz, ele não sabe. Mas ele tem revelações absurdas e profundas da Bíblia. E Sim. não tem nada de errado de ter a revelação, isso é muito bom. Porém, mas a base é importante. A base é importante. Você saber o porquê que nós somos regenerados, o que é uma justificação, qual é o processo da salvação, o porquê que eu fui salvo. E por que também o mundo dá voltas, né? A gente ensina hoje, quem a gente está ensinando, amanhã pode estar ensinando a gente. E eu gosto sempre de falar que não só a gente aqui está ensinando, mas nós estamos aprendendo com vocês. Estão entendendo? Então, assim, humilde de coração é esvaziar de ensinamentos e estar disposto, cara, esse aqui tem algo para me ensinar, a Sônia tem algo, a Gal tem algo, né? A Heloísa tem algo, a Vanessa tem algo, todos nós temos algo para aprender dos outros. Isso é ser humilde de espírito. Não ser agarrado com ensinamentos e não somente ver, olhar para aquela pessoa que está ali ensinando. E muitas das vezes, nós que somos mais, né, a gente olha para os mais novos e fala assim, esse cara acabou de mamar ainda na mãe, tá querendo me ensinar? Eu brinco, eu falo assim, eu digo o seguinte, esse menino tá fedendo leite que gorfou, que mamou na mãe dele, esses dias pra trás já tá querendo me ensinar a Bíblia, eu nasci... Mas assim, isso é um orgulho espiritual, É um que orgulho. nós não devemos ter. E o orgulho, ele se instala no nosso espírito. Uau! Vocês lembram de Lúcifer? Lúcifer, um ser totalmente espiritual, se encheu de orgulho. De orgulho. Então, o orgulho, ele contamina o espírito. Então, por isso que Jesus já vem de cara. Bem-aventurados os pobres de espíritos. Bem-aventurado o pobre de espírito. Então, o orgulho, ele contamina o espírito, porque contaminando o espírito, a alma e o corpo já era. Jesus já começou falando com eles. O que te trouxe até aqui pode não te levar mais longe. Não pode não te levar mais longe. Então, abra seu coração para o novo. Abre seu coração para o novo. Uau. Exatamente. Ok? Abre aí Tiago 4,6. Antes ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Uau! Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Pega a bolsa. Cadê a minha bolsa, não? Pode ser isso aqui. Então vamos lá. O reino dos céus é uma expressão usada exclusivamente por Mateus, mostrando que o reino dos céus é diferente do reino de Deus. Então a gente vai falar um pouquinho da economia de Deus, que é o reino de Deus. Como já foi falado nas outras aulas, né? O que é o reino de Deus? O reino de Deus, ele constitui de antes da fundação do mundo até a eternidade, depois do milênio. Ele pega
ele abrange tudo isso. Antes da fundação do mundo, porque Deus, ele era, ele é e sempre será. Então, o reino de Deus, ele constitui de antes da fundação do mundo até a eternidade, depois no milênio. Certo? O reino dos céus é uma parte, né? Dentro do reino de Deus. O reino de Deus fala de uma era passada, de uma era futura. Isso, o reino de Deus fala de uma era passada, uma era presente e uma era futura. E o reino dos céus, ela é dentro desse reino de Deus. Nós vamos falar um pouquinho aqui para vocês entenderem. Então, o reino de Deus, ele é mencionado nos outros 3 evangelhos, mas com esse mesmo intuito de falar do reino dos céus. Só que os outros evangelhos falam de reino de Deus, mas é o mesmo intuito. Reino de Deus se refere ao domínio de Deus no sentido genérico da eternidade passada à eternidade futura. Então vamos lá, se vocês quiserem, isso é muito legal. O Júnior não teve tempo de fazer, mas ele vai passar para vocês mais para frente. Como é que fala, amor? Ah, tá. Eu vou passar para eles o mapa. Um mapa, aqui ó, um mapa para vocês verem. De eternidade a eternidade. O mapa cronológico. Que ensina exatamente os versículos falando de reino de Deus e reino dos céus. Ok? E é por isso que Salmos 90, versículo 2 diz que de eternidade a eternidade tu és Deus. Exato. Então, anota aí, gente. Nós estamos falando de economia de Deus. Economia de Deus tem a ver com dinheiro? Também tem. Mas aqui está falando de um governo de Deus sobre a terra. Não somente sobre a terra, sobre os céus também. Ok? Então, ela começa na eternidade, sem começo, antes da fundação do mundo, que é o reino de Deus. Estou falando do reino de Deus. A eternidade sem começo, antes da fundação do mundo, que passa pelos patriarcas escolhidos, incluindo o paraíso de Adão. A nação de Israel no Antigo Testamento, a igreja do Novo Testamento, o reino milenar vindouro, que inclui a parte celestial, a manifestação do reino dos céus e a parte terrena, que é o reino messiânico, e o novo céu e uma nova terra com a sua nova Jerusalém na eternidade sem fim. Isso é a economia de Deus, que é o reino de Deus. Amém? O governo de Deus. Que é o governo de Deus. O reino dos céus é uma seção específica dentro do reino de Deus. É uma parte. Ou seja, Jesus, ele fala assim, que o reino dos céus, tanto Jesus como João Batista, fala que o reino dos céus está próximo. Que o reino dos céus está próximo. O reino dos céus, com a vinda de Jesus, não tinha chegado. O reino dos céus, ele é estabelecido em Pentecostes com a igreja. Quando o Espírito Santo desce, começa um novo tempo e na era entra cristã. Dentro da igreja. Exatamente. Começa um novo tempo. Onde a igreja de fato começa a manifestar. Manifestar, né? Pela capacitação dos dons. Exatamente. Porque até então era Cristo e os 12 e os discípulos também. Uhum. Porém, a descida do Espírito Santo, que é o que nos impulsiona, que é o que capacita, que é o que coloca, literalmente, quando a gente fala de batismo com fogo, é aquilo que aquece o nosso coração
e empurra a gente a fazer, a manifestar o Deus, ainda não tinha acontecido. Exatamente. Então, o reino dos céus é uma seção específica, estou repetindo, dentro do reino de Deus, composta somente da igreja hoje e da parte celestial do reino milenar vindouro. Então, por isso que quando Jesus ele vai ensinar o Pai Nosso, que também nós vamos ler, que está dentro dessa nova Constituição, a oração é: venha a nós O teu reino. o teu reino. Então, essa é a oração da igreja, que precisa estabelecer o reino dos céus na terra, e que é trazer o reino de Deus, trazendo o reino dos céus na terra, manifestando o reino dos céus na terra. Ok? De acordo com Mateus, há 3 aspectos relacionados ao reino dos céus. Gente, anota, essa aula tá poderosa. Se eu fosse, vocês anotavam isso aí. De acordo com Mateus, há 3 aspectos relacionados ao reino de Deus: a realidade, a aparência e a manifestação. Bora lá? A realidade, a aparência e a manifestação. A realidade dos céus é o seu conteúdo interior em sua natureza celestial e espiritual, revelado pelo reino monte. É o seu conteúdo, a realidade dos céus é revelado por Jesus no monte, nos capítulos 5 ao 7. A aparência do reino dos céus é o seu estado exterior no seu aspecto nominal, como é revelada pelo rei à beira-mar, no capítulo 13. Que no capítulo 13 começa a se falar: o reino dos céus é semelhante. Semelhante. É a aparência. Então, onde as parábolas, né? Ele fala das parábolas. A aparência, é semelhante. Quando você vê a semelhança do reino dos céus visualmente, isso chama o reino dos céus aparente, aos nossos olhos visíveis, ok? E por último, a manifestação do reino dos céus, que é a sua vinda de fato em poder, como é revelado por ele no Monte das Oliveiras, que está no capítulo 24 ao capítulo 25 de Mateus, que Jesus ele vai falar de como vai ser a sua vinda para ter a manifestação do seu reino aqui na terra. A manifestação do reino dos céus é a sua vinda de fato em poder, como é revelado por ele no Monte das Oliveiras, que está no capítulo 24 a 25, que ele vai falar da sua vinda, que como vai ser, como vai acontecer a sua vinda e a manifestação do reino dele. Porque o capítulo 24 e o capítulo 25, ele é mais específico sobre o reino milenar. Jesus fala a parábola das 10 virgens. Então ele é muito específico. Ele fala todas as parábolas na realidade, né? O capítulo 24 e o 25, ele é específico sobre o reino milenar de Cristo. O reino milenar é a manifestação do reino dele. Que é a manifestação dele novamente sobre a terra. Ok? A realidade do reino dos céus é a vida adequada da igreja. A realidade do reino dos céus é a vida adequada da igreja. Abra em Romanos 14, 17.
É a maneira que a igreja deve viver, então. É a maneira que a igreja deve viver, que está Em Romanos 14, 17. 17. Vai falar um pouco, mas que está aqui nas bem-aventuranças, né? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, vírgula, e paz, vírgula, e alegria no Espírito Santo. Esse aqui é o reino celestial, então. Esse é o reino celestial. Uau! O reino de Deus é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito. No Espírito. E esse Espírito aí tá minúsculo ou tá maiúsculo? Espírito maiúsculo. No Espírito, No Espírito Santo. No Espírito Santo. Okay. Na verdade, algumas versões falam Espírito e outras falam no Espírito Santo. Então vamos lá, ó. A realidade do reino dos céus é a vida adequada da igreja, contida na aparência do reino dos céus. Essa aparência é conhecida como a igreja de Cristo espalhada sobre a terra. Esta aparência é conhecida como a igreja de Cristo espalhada sobre a terra. A manifestação do reino dos céus é a parte celestial do reino milenar vindouro, chamada de o reino de seu Pai. Abre aí em Mateus 13, verso 43. O reino de seu Pai. Mateus 13, 43. Isso. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os justos resplandecerão No reino de seu Pai. A parte terrena no reino milenar é o reino messiânico, chamado de o reino do Filho do Homem. Por isso que nas outras aulas eu bati na tecla que Jesus é o Filho do Homem, que para Cristo reinar no milênio, ele precisaria vir como homem, passar pelas dores que o homem passou, pelas aflições, para ele ter essa coroa. Então, por isso que a parte terrena no reino milenar é o reino messiânico, chamado de o reino do Filho do Homem. Só tem coroa no reino dos céus quem passou pela terra. Uau. Por isso que Jesus... Por isso que ele se tornou carne. Por isso que ele se tornou carne. Para o reino dele ser estabelecido aqui. E que é o tabernáculo restaurado de Davi, o reino de Davi. Atos 15, 16. Atos 15, 16. Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Tornarei a edificá-lo. Uau! Jesus vai restaurar o tabernáculo de Davi, porque ele é descendente de Davi. E ele vai restaurar porque o reino de Davi está em ruínas. E ele vai novamente restaurar esse reino, esse tabernáculo no milênio. Uau! Então o reino milenar é o cumprimento da profecia de Amós 9, que é exatamente isso aqui. Sim. Os profetas maiores e menores são todos escatológicos, entenderam?
Profetas maiores e menores são todos escatológicos, assim como vocês estão vendo que Mateus também é todo escatológico. Na parte terrena do reino milenar, que é o reino messiânico na terra, os remanescentes salvos de Israel serão sacerdotes e ensinarão as nações a adorar a Deus. Eu queria que lesse esse versículo, Zacarias 8, 20 a 23. Porque isso aí vai acontecer no reino milenar. Zacarias 8. 8, 20 a 23. As... Vamos lá? Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos e os habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Assim virão muitos povos poderosos, muitos povos e nações poderosas a buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e a suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas e nações, pegarão, sim, na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Uau. Temos ouvido que Deus está convosco. No reino milenar, todas as nações vão querer estar em Jerusalém para adorar o Rei, o Deus que estará conosco. Se somos pobres de espírito, o reino dos céus é nosso. Então, nós estamos na sua realidade hoje, na era da igreja, e partilharemos da sua manifestação na era do reino. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E os que choram aqui, a bem-aventurança, que bem-aventurado aqueles que... Vocês lembram do significado? Aquele que persevera, que avança e que... O que persevera, avança e que não desiste. Certo? Então, bem-aventurado aqueles que choram. E os que choram não é somente pelas as situações individuais, não. Mas é os que choram a situação do nosso mundo hoje, na sua totalidade, ela é negativa com relação às coisas de Deus, com relação ao governo de Deus. Satanás, o pecado, o ego, as trevas e o mundanismo predominam entre todas as pessoas da face da terra. Isso é fato, não é fato? O que nós vimos esse final de semana e o que aconteceu? Meu Deus. Com as crianças lá em São Paulo? Um absurdo. Então é fato. Então aí a gente observa que a glória de Deus é insultada, Cristo é rejeitado, o Espírito Santo é impedido de trabalhar. Bem-aventurado os que choram, a igreja está isolada, o ego do homem é corrupto e o mundo inteiro é maligno. Deus quer que choremos por tal situação. Na verdade, aqui fala de um arrependimento profundo, né? Por tudo que está acontecendo. Por tudo que está acontecendo. A igreja ela precisa se manifestar chorando em arrependimento profundo por tudo que está acontecendo.
E aqui é literalmente se colocar na brecha, né? Deus quer que choremos por tal situação. A igreja precisa se arrepender de tudo que está acontecendo. Hoje é dobrar os joelhos em arrependimento, chorar e se arrepender por tudo que está acontecendo no nosso país. A verdade é que as lágrimas precisam voltar para a igreja. Eu tenho dito isso, que hoje não é muito comum mais você ver pessoas se derramando em lágrimas por causa do arrependimento. Por que isso? Por que as pessoas não se derramam em lágrimas se arrependendo dos pecados? Eu tenho para mim que a pregação de hoje pode, e assim, não estou generalizando, tá? Mas eu entendo que toda vez que é aquela conversa, tudo que te foi um forte impacto, se você não tiver um novo forte impacto, você não muda de vida. E nós precisamos pregar o evangelho nu e cru. Meu irmão, o que a Bíblia diz que é pecado, eu não tenho a minha opinião. O que a Bíblia diz que é o certo, eu não tenho a minha opinião. A opinião é da Bíblia e eu não tenho opinião em cima do que a Bíblia diz. Então, quando eu li esse texto, bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Na hora me vem à mente de pessoas que se colocam na brecha. Eu já vi tantos homens e mulheres de Deus em momento de intercessão, e isso a gente vê mais comum com pessoas que são intercessores. Quando se colocam na brecha por interceder pelo país ou por alguma igreja ou por alguma situação, vem uma dor profunda. E existem pessoas que sentem literalmente até dores de parto. Uma dor, talvez uma dor mais forte que o ser humano pode sentir. Então, e eu sempre digo, as lágrimas precisam voltar para a igreja. As pessoas que estão na frente do altar, a igreja em si, precisa escutar a pregação e precisa escorrer lágrima dos seus olhos. A igreja precisa, em momentos de adoração, derramar lágrimas. Por quê? Lágrimas fala de um arrependimento profundo em detrimento à presença de Deus que está neste ambiente. Exatamente. Precisa voltar. Ontem mesmo eu falei na igreja que o nome de Jesus está muito comum, né? Nos ouvidos, nos nossos ouvidos. Quando se fala o nome de Jesus, ninguém estremece mais. Vamos lá. Seremos consolados com a recompensa do reino dos céus. Uau. Veremos o governo celestial de Deus sobre toda essa situação negativa. Já pensou você chorando por essas coisas e você chega lá no reino dos céus e você vê Jesus com a sua justiça? Vocês estão entendendo? Com a justiça dele, com o governo celestial trazido para a terra, sendo ele resolvendo essas situações negativas que está acontecendo hoje, né? Exatamente. Presta atenção, tudo, quando a gente fala de recompensa aqui, quando se fala de salvação, qualquer lugar que você for ouvir e ler na palavra de Deus que fala de salvação, você vai sempre ouvir dom, graça. Porque a salvação, ela é um presente. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Ela é presente. A única coisa que você precisa fazer é ter fé e confessar que Jesus veio em carne, morreu e ressuscitou entre os mortos.
Agora, quando se fala de recompensa, igual as bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Porque tem um benefício, que tem uma recompensa, está dizendo de reino, que é o reino vindouro dele, que sairá no reino milenar. Ok? Mais para frente a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso aí. É só para vocês aprenderem a diferenciar essas coisas. Verso 5. Leia aí. Verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados Os mansos, porque porque eles herdarão a terra. Ser manso significa resistir à oposição do mundo, mas sofrê-lo de bom grado. Uau! Repete, por favor. Ser manso significa resistir à oposição do mundo, mas sofrê-la de bom grado. Uau! Se formos mansos e estivermos dispostos a sofrer a oposição do mundo nesta era, herdaremos a terra na era vindoura. Interessante que Salmo 37:11 fala que os mansos herdarão a terra com muita paz. Os mansos herdarão a terra com muita paz. Verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão Fartos. fartos. A palavra justiça aqui é ser correto em nossa conduta. Justiça fala de alguém irrepreensível. Justiça fala De alguém irrepreensível. é quando a gente é chamado de justos. Sim, justo. Justo é aquele, não é... Vamos lá, deixa eu explicar para que vocês entendam com clareza. Justo fala de alguém perfeito. E aí eu te pergunto, eu sou perfeito? Não. Porém, existe uma diferença. Quando Deus olha para a terra, a Bíblia diz que ele não viu um justo sequer. O que nos torna justo perante Deus é o sangue de Cristo que nos foi derramado. Isso mesmo. Então, quando Deus olha para nós, ele não olha para os nossos pecados. Por quê? Os nossos pecados foram levados na cruz. A ira de Deus que era para vir sobre nós foi sobre Cristo na cruz. Sim. Então, eu me torno justo por causa da morte de Cristo. E por causa da morte dele, eu me tornando justo, eu aplico tudo aquilo que é necessário. Eu manifesto Cristo na terra. Eu vivo de fato o que eu preciso viver. Eu cumpro o meu propósito. E quando eu sou mão de Deus na terra, cumprindo o meu propósito, eu sou chamado de justo. Exato. E aí existe uma diferença entre obras de justiça e obras de caridade. Que a obra de caridade é quando eu mato a fome de alguém. A obra de justiça é quando eu trago alguém para viver assim como eu vivo. Então, eu me torno justo vivendo, sendo o braço de Deus na terra. Sendo o braço de Deus na terra. Exato. Isso mesmo. Leia o verso 10. Verso 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Agora o 20.
Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos De modo céus. nenhum. Uau! Entrareis no reino dos céus. E Jesus fala aqui, se vocês não excederem a justiça, porque aqui a justiça está falando de conduta dos fariseus e dos escribas, que nós já falamos dos fariseus aqui. Os fariseus, eles jejuavam muito e tinham uma boa conduta. Eles prezavam por isso, né? Então Jesus está falando, se a vossa justiça não exceder dos fariseus... Ou seja, isso é o mínimo que vocês devem fazer. Exatamente. De modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mais pra frente nós vamos falar desse Aí texto. volta 20. lá atrás, isso aqui precisa ser a nossa natureza. Isso aqui precisa ser a nossa natureza. Nós estamos falando da natureza que o povo de Deus precisa ter, gente. Isso é o mínimo. Olha pra você ver. Eu alcancei esse negócio? Não alcancei não, gente. Vou falar a verdade com vocês. Aí agora o mineiro falou bem alto aqui, depois o Júnior corta. Vou falar a verdade com vocês. Você alcançou? Não alcancei? Não. Porque tem hora que dá vontade de pegar no pescocinho de um. A Órrica perguntou aqui por que Noé era chamado de homem justo e bom. Exatamente porque Noé obedeceu, Tinha uma boa conduta. tinha uma conduta irrepreensível. Tinha a natureza de Deus ali. E se você vê, Noé foi justiça de Deus na terra. Foi por causa de Noé que o dilúvio foi derramado sobre a terra. Porque se não existisse Noé, pensa comigo, se quem ficou vivo na história foi Noé e a sua família. Ele, seus 3 filhos, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras. Apenas ele. Deus começou quase do zero. Novamente a história do mundo. E Noé se tornou justiça de Deus na terra. Foi por causa da justiça que ele praticava. Por toda essa natureza aqui das 9 bem-aventuranças, Ele manifestou todas elas. Manifestou todas elas, porque ele era injuriado. O povo falava, esse cara tá doido. Né? Ele era manso. Manso. Ele era humilde. Ele obedeceu à voz de Deus. Deus falou, constrói a arca. Ele falou assim, não sei o que é isso, então peraí que eu vou te mostrar. Mas não só, a Bíblia fala não só de Noé como justo, mas também de Jó. Sim. Como justo. Enoque foi um homem que a Bíblia diz que ele andou com Deus e Deus para si o tomou. A Bíblia fala que a volta de Cristo lá em 24, Mateus 24, nós vamos estudar sobre isso, que a volta de Cristo, ela será semelhante aos dias de Noé. Então, dos primeiras características que a gente precisa ter para ser arrebatado é ser justo. Uau! A primeira coisa é ser justo. E ser justo, lembra dos 2 mandamentos? Que é onde Jesus disse, onde resume, amar ao próximo. É o resumo de tudo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar ao próximo. Ou seja, ele em primeiro lugar e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, eu vou fazer para alguém o que eu gostaria que fizessem para mim. Eu amo primeiro a Deus, depois eu me amo. Eu me amo e logo eu amo ao próximo. E logo eu me amo ao próximo. Exatamente. Vamos lá? Verso 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ser justo é dar a alguém o que ele merece, certo? Ser justo é dar a alguém o que ele merece. Ser misericordioso é dar a alguém o que ele não merece.
Alcançar misericórdia é receber o que não merecemos. É o que todos os dias o Senhor faz por nós. Se formos misericordiosos uns com os outros, o Senhor nos concederá misericórdia, especialmente no seu tribunal. Vamos ver? 2 Timóteo. Interessante que Mateus 6, verso 12, na oração, existe uma condicional. Perdoa-nos para que nós sejamos perdoados. É misericórdia. Exatamente. Timóteo, 2 Timóteo. 2 Timóteo 1. (16 e 17). 2 Timóteo, Verso 1, capítulo 1. capítulo 1 16 e 17. 16 e 18, perdão. 16 e 18. E 18. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onésiforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. 18. O Senhor lhe conceda que naquele dia, ele foi bem específico. O Senhor lhe conceda que naquele dia, que dia é esse? No dia do tribunal de Cristo. Do tribunal de Cristo. Lhe ache misericórdia diante do Senhor. E quando me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Tiago agora. Tiago 2. Tiago 2, verso 12 e 13. Tiago 2, verso 12 e 13. Verso 12. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa o juízo. Uau! A misericórdia triunfa o juízo. E aquele que não tem misericórdia será julgado sem misericórdia. Anota esses textos aí, tem nem o gente. que falar, né? Bora lá então. Verso 8. Verso 8. 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ser puro de coração, ser limpo de coração é ser singelo no propósito. Ter a meta singular de realizar a vontade de Deus para a sua glória. Uau. Abre lá em Salmos 24. 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma às coisas vãs, nem jura enganosamente. Nosso espírito é o meio pelo qual recebemos a Cristo. E aqui, ser puro de coração está dizendo sobre a nossa alma. A nossa alma é o terreno onde Cristo cresce como semente de vida. Em Mateus 13, 19. Mateus 13, 19. Mateus 13. 19. Diz o seguinte: ouvindo alguém a palavra do reino, ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem um maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Coração aqui é alma. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Então a nossa alma, a palavra do reino, ela tem a ver com a nossa alma. A palavra da salvação tem a ver com o nosso espírito. A palavra do reino tem a ver com a nossa alma. Então nós precisamos ter o coração puro para recebermos a semente de vida. Cristo precisa crescer em nós sem impedimento.
Ou seja, eu preciso crescer e cumprir o propósito de Deus, puro de coração. Precisamos ser puros de coração na busca de Deus. Ver Deus é a recompensa para os puros de coração. Ver Deus é a recompensa para os puros de coração. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Verso 9. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Para vivermos no reino dos céus, sobre o seu governo celestial, devemos ser os que promovem a paz entre os homens. Uau. Deus, nosso Pai, é o Deus da paz, que tem uma natureza pacífica. Precisamos andar em sua natureza divina. Dessa forma, expressaremos sua vida e natureza e seremos chamados de filhos de Deus. Uau. Vamos aqui, verso 10. Verso 10. Verso 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa de que justiça é essa? A de você ter uma conduta, uma natureza de Cristo, você já é perseguido. No mundo hoje que nós estamos vivendo, ser justo para eles está errado. Hoje, qual o homem, o pastor mais atacado pelos haters na internet? André Valadão. Por quê? Porque ele foi lá e pregou contra o movimento LGBT. Simplesmente Ele por isso. falou de pecado. O que é pecado? Aí um cristão perguntou ele: o pastor pode... algumas coisas eu não consigo... Na minha cabeça o meu filtro não funciona. Um cristão perguntou para ele assim: um pastor pode pregar ódio? Ele virou e falou assim: se esse ódio que você está falando é pecado, pode. Porque ele não falou nada mais, nada menos do que viver uma vida de santidade. E nós hoje, se pregarmos santidade, santidade é algo que não é algo popular. Você há de convir comigo que santidade não é algo popular. E na Constituição aqui, que Jesus está trazendo para os filhos do reino, podemos dizer assim, aqui nos capítulos de 5 a 7, ele eleva um nível. Ele traz a graça, porque vocês vão ver lá para frente, porque a lei era essa. Se você adulterar, você vai ser apedrejado. Agora eu digo para vocês, se você for pego em adultério, mas se vocês olhar, ele elevou o nível. Ele elevou um nível. Então aqui ele está literalmente subindo falando, a régua mesmo. Subindo a régua e falando de santidade. A igreja hoje, ela precisa falar de santidade. Então, bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O mundo inteiro jaz o maligno. Lá em 1 João 5,19 diz isso. O mundo inteiro jaz o maligno e está cheio de injustiça. Se tivermos fome e sede de justiça, seremos perseguidos por causa dela. E nós precisamos ter fome e sede de justiça, amados. Nós precisamos ter fome e sede de justiça. Sim. Por causa do reino dos céus. Precisamos pagar um preço pela justiça que buscamos. O mundo está precisando de justo.
justos na face da terra. Deus precisa olhar de lá de cima, olhar e falar assim: encontrei. Assim como ele encontrou Noé, assim como ele olhou para a terra e não deixou que Enoque vivesse. Que Enoque vivesse, assim como ele salvou Ló por causa da intercessão de Abraão. Se Abraão perguntando ele, se tiver um justo, se tiver 50, se tiver 40, se tiver 30, Se tiver 10, 5, 3, 2, 1. Se tiver um. Você tem noção de que é isso? Olha só. Enoque fala quase nada sobre ele na Bíblia. Mas fala uma coisa só. Uma coisa tão simples. Ele andou com Deus. Enoque andou com Deus. E era justo. Era justo e Deus para si o tomou. Para si o tomou. O que você vai dizer de um homem desse? Deus tomou por quê? Porque a terra não era digna de ter um homem desse. Meu Deus. E lembra que Enoque viveu na mesma época de Noé. Que Enoque é tataravô de Noé. Nessa época os homens viviam 1000 anos, 900 anos, 960. Melquisedeque não. Eu esqueci o nome do Matusalém. Matusalém. 960 aí. 966 anos, Matusalém. 63. Então, era na mesma época. O mais top dos top, Deus levou para si. Porque o mundo naquela época era muito corrupto. E a Bíblia diz que os nossos dias serão piores que os dias de Noé. E que Deus vai ter mais misericórdia de Sodoma e Gomorra para os dessa geração. E vocês estão vendo o que aconteceu em São Paulo. E eu pensando e falando com a Jaqueline, com a minha irmã, hoje, sobre o que a Bíblia diz isso ao respeito. Então, ser justo. Se buscarmos a justiça a qualquer custo, o reino do céu será nosso. Estamos na realidade hoje, seremos recompensados com a sua manifestação na era vindoura. Uau. Isso tem que acontecer naturalmente. Você não precisa forçar muita coisa, mas tem que acontecer naturalmente. Verso 11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. A perseguição no verso 10 é por causa da justiça. Pela nossa busca pela justiça. A perseguição no verso 11 é diretamente por causa de Cristo. Uau. Pelo fato de o seguirmos. Vocês estão vendo que isso tudo está acontecendo com nós hoje, com a igreja de Cristo hoje. Onde vivemos uma vida para o reino dos céus, na natureza espiritual e seguindo os seus princípios celestiais, somos injuriados, perseguidos, difamados, principalmente pelos religiosos tradicionais. Porque era o que estava acontecendo na época, quando os fariseus e os saduceus iam atrás para difamar, para perseguir e para injuriar. São principalmente pelos religiosos tradicionais. E tradicional aqui é aquele que guarda a tradição. Vocês lembram a primeira aventurança? Bem-aventurados pobres de espírito, os tradicionais é aqueles que não abrem mão de uma tradição, que era o que acontecia com os fariseus e saduceus aqui, que está quando Jesus fala assim, porque vos digo que se vossa justiça não exceder, é exatamente isso aqui. É os que não abrem mão da sua tradição, não abrem mão daquilo que acredita, para que um novo ensinamento dado por Cristo entre. Tá
Tá Na entendendo? verdade, essa pessoa nunca vai ver o novo de Deus. Nunca vai Porque viver, o novo, nunca vai viver o novo de Deus. vinho novo não pode ser colocado em odre velho. Em odre velho, exatamente. Vamos lá, verso 12, terminando. Jubilai e exultai e alegrai, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Quem carrega a natureza de Cristo, quem carrega essa natureza aqui, não sei se vocês observaram, fala de 9 bem-aventuranças e por acaso existem 9 frutos do Espírito. Uau! Anota isso aí, hein? Tem quantas bem-aventuranças? 9. Quantos frutos do Espírito? 9. 9. Então nós precisamos ter Qual o caderno que a você anotou? natureza de Cristo. Não, tá pra lá, meu bem, um caderninho que eu anotei. Depois a Rita vai mandar no Nós grupo lá. precisamos ter a natureza de Cristo e exatamente ter essa natureza, só por ter essa natureza. Só por não ser a favor de um aborto, só por ter essa natureza de ser justo, nós vamos ser perseguidos. E por causa de serem justos profetas, eles foram perseguidos. E a gente não quer perseguição. Amados, queridos, a perseguição nos empurra para reinar com Cristo. A perseguição nos leva a reinar com Cristo. O que difere da perseguição é de sermos perseguidos e qual a reação que nós vamos ter. Nós vamos ter a reação da carne, que está lá juntamente com o fruto do Espírito. O fruto da carne é. Mas o fruto do Espírito é, nós vamos ter a reação da carnal ou nós vamos ter a reação da natureza de Cristo com relação a essas perseguições. É interessante que em Atos fala isso. Olha o que Atos diz. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram a todos os que anunciavam com antecedência a vinda do justo. Ou seja, as pessoas que antecipam aquilo que vai acontecer, eles são sim perseguidos. Porque ele traz algo novo. Eles trazem algo novo. Eles são pessoas. Não, gente. Misericórdia, Jesus. Eles abrem caminho. Essas pessoas que abrem caminho, eles de fato são perseguidos. Por quê? Porque eles trazem, eles anunciam a vinda. Exato. Só vou dar um spoiler para você, depois eu vou anotar tudo. Presta atenção na bem-aventurança do verso 20, do verso 11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha casa. Qual o fruto do Espírito que encaixa aqui? Domínio próprio. Então, exultai e alegrai-vos. Ou seja, tem que passar com muita alegria por tudo isso, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque os nossos olhos têm que estar fixo no presente, tem que estar fixo no futuro, na eternidade, naquilo que nos aguarda, naquilo que nos espera. Interessante que Tiago já começa falando sobre isso, né? Tiago 1, versículo 2 diz o seguinte: meus irmãos, tendes grande alegria quando enfrentares várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera obediência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. Perfeitos e completos aqui está falando de ser justo. Amém?
Deus abençoe vocês. Ora, amor. Vamos orar? Deus, nós agradecemos ao Senhor mais uma vez por Sim. tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado pela tua palavra revelada a nós. Muito obrigado porque o Senhor não nos deixa, ó Deus, sem te conhecer. Sim. Muito obrigado porque a expectativa do nosso coração sempre é suprida. Muito obrigado pela tua presença, pelo teu Espírito que está sobre nós e em nós. Sim. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem mostrado a sua bondade, a sua graça para conosco. Nós te amamos e amamos a sua vinda. Sim, Em Pai. nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Em nome de Jesus.